Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Araújo aqui mais uma vez, professor, especialista do vestibulinho da ETEC. Galera, vamos começar uma série muito boa. Vamos corrigir todas as questões da prova da ETEC, aquela do ano passado, de 2019, para ingresso em 2020, no primeiro semestre, antes dessa pandemia toda aí, porque é a prova característica que a ETEC faz para o ingresso dos alunos que querem entrar tanto no curso técnico como no ensino médio, que é oferecido pelas escolas técnicas do Centro Paula Souza. Então, cola nessa série, vão ser todas as questões da prova 2019-2020, onde cada resolução das questões serve como parâmetro para você estudar o conteúdo referente àquela questão. Então, cola com a gente aqui. Um recado, um favor que eu peço para vocês: põe o dedo, mete o dedinho aí no like, que gostei. Sabe por quê? Porque isso ajuda o nosso canal. O algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante. Outra coisa, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dedinhos, vai lá, clica, gostei, like, se inscreve, ok? Compartilha, vamos fazer o canal crescer cada vez mais, beleza? E lembrando sempre, para quem precisar estudar o conteúdo com videoaulas, tem o nosso curso lá, pré-vestibulinho.com.br. Entra lá, vê lá no site. Se te interessar, não perca tempo. Vamos com a gente, vamos embora. Então vamos lá, galera. Vamos começar a nossa série Dicas de Estudos na Correção da Prova da ETEC 2020. Beleza? Então tá aqui, ó. Então é o vestibulinho responsável em selecionar alunos para o primeiro semestre de 2020. Ocorreu lá em 15/12/2019. Tá? Acho mais coerente a gente fazer a correção desse tipo de prova do que fazer a prova do meio do ano. Porque apesar da prova do meio do ano ter sido diferente, eu poderia, óbvio, pegar outras provas, por exemplo, do meio do ano de 2019, do meio do ano de 2018. Só que como a prova do fim do ano ela é mais abrangente, porque ela vai selecionar alunos para o ingresso tanto no curso técnico como no ensino médio, e eu acho que é o interesse da maioria, então a gente vai passar a fazer esse tipo de análise. Tudo bem? Vamos lá. Então a primeira questão, tá aqui, questão 1 da prova, eu vou narrar ela para vocês, tá? Então preste muita atenção sempre no enunciado das questões da ETEC. O perfil da prova da ETEC é dar bastante informação para o aluno. Então ela privilegia o aluno que gosta de ler. Por quê? Porque sabe que a ETEC dá algumas respostas por meio de imagens, de texto, charge, tabelas e gráficos. Tá? Então vamos prestar atenção. Vamos lá. Então, ó, questão 1. Um número natural diferente de 0 e diferente de 1 pode ser classificado como primo ou composto. Então aqui, ó, já está dando dica. Ó. Então o número primo ele é natural, diferente de 0, diferente de 1. Beleza? Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. Então a questão já está dizendo que os quadrinhos vão fornecer algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja primo. Vamos lá então. Então eu costumo ler tudo, tá? Eu passo o olho em tudo, no quadrinho, na imagem, tabela, para ver que tipo de informação que eu posso extrair dali. Beleza, então vamos lá. Ó. Encontro anual de primos. Obviamente que a questão está fazendo um paralelo entre uma festa e os números primos propriamente ditos, né? Então vamos lá. Esse aqui está com a camisa número 2. Saudades, primo. Você é um cara ímpar. Quer dizer, ó, tá dizendo número ímpar, tá? Então os números primos é um cara ímpar. E aí ele pega e fala assim, ó, você diz isso para todo mundo aqui da festa. Esse cara é o número 2, tá? E ele está dizendo que todo mundo da festa é um número ímpar. Obviamente o 2 não é um número ímpar. Só que o 2 está na festa de primos. Então segura a informação aí.
Bacana ver que a turma continua unida, né? É o 37 dizendo. Verdade. É uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. É o número 73 dizendo. Então aqui é outra dica. Ó. Os números primos não permitem ser divididos por qualquer fator. Você sabe quem é aquele sujeito? O 61 pergunta para o 137. Também não conheço, é um primo distante. Então está dizendo, ele é um primo. Esse cara aqui é um primo. Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Quer dizer, é um número muito extenso, né? Provavelmente aqui na casa do trilhão. Porém, o quadrinho está dizendo que ele é um primo. Ó. Também não conheço. É um primo distante. Então, é um número primo. Beleza? Vamos lá. Analise as alternativas e assinale a correta. Item A. O número tal, aqui, ó, 6 trilhões, 56 bilhões, 529 milhões, 316.217 não é primo e por isso está distante do restante. B. Como os números 37 e 73 são primos, então 16 e 61 também são. C. O número 237 é um número primo, assim como o 37 e o 137. Todo número primo é ímpar e só pode terminar em 1, 3, 7 ou 9. E letra E. Há apenas 4 números primos que são menores do que 10. Beleza, vamos lá. Uma questão extensa, porém se for muito bem analisada e estudada, obviamente, a resposta sai tranquilamente. Então, item A. O número 6 trilhões, tal, não é primo. E por isso está distante do restante. Vamos ver se é verdade. Então, com base no que a ETEC me passou, através do seu quadrinho, se este número está presente na festa Encontro Anual de Primos, e o 137 disse, também não conheço, é um primo distante, então o próprio quadrinho está afirmando que esse número é primo. Tá? Então, se o item A está dizendo que esse número não é primo, logo o item A não é o correto. Item B. Como os números 37 e 73 são primos, então 16 e 61 também são. Vamos lá. O que a questão quis falar? Ela quis dizer que como o 37 é primo e o 73 também são primos, e o 37 é como se fosse o espelho do 73, né? Então 3773. Vale também fazer a mesma analogia para o 16 e o 61. Então 1661. Certo? A mesma analogia. Logo, essa analogia não é correta. Por quê? Porque se os números primos, o próprio quadrinho diz que eles são ímpares, tirando o número 2, que a gente vai ver que o número 2 também é primo, o número 16 ele é um número par. Tá? Então, essa analogia não pode ser feita. Tá? Item C. O número 237 é um número primo, assim como o 37 e o 137. Quer dizer, o 37 e o 137 estavam presentes, né, na festa. E aí ele está fazendo uma analogia. Qual a analogia? Um número que termina com 37. Então, esse item, você teria que trabalhar nele. Tá? Então você teria que saber alguns elementos dos números primos, tá? Para poder solucionar esse item C. Então vamos lá. O que nós sabemos dos números primos? Então os números primos eles são naturais, tá? O próprio quadrinho já diz lá no enunciado que são naturais, que são divisíveis por 2 divisores apenas, tá? Então os números primos são números naturais e que são divisíveis por 2 divisores, 2 fatores, apenas. Então, pelo número 1, sempre, e por ele mesmo. Então, qual que é a definição de um número primo? O número primo ele é um número natural
e ele é divisível por número 1 e por ele mesmo, tá? E tem que ser divisível por dois divisores ou dois fatores. Vamos lá. Então, o 237, o que a gente teria que fazer? A gente tem que pegar o 237 e dividir pelos números primos conhecidos, tá? Então, o que eu sugiro para vocês estudarem pelo menos os números primos de 0 a 10, para que vocês tenham em mente quais são os primos de 0 a 10, para que vocês possam fazer um cálculo mais rápido, tá? Então a gente vai pegar o 237 e dividir pelos números primos conhecidos. Vamos lá. A gente sabe que, por regra, um número primo ele tem que ser divisível pelo número 1 e por ele mesmo, certo? Então 237 é divisível por 1 e também é divisível por 237. Então, se eu achar um outro fator, né, um outro divisor que consiga dividir 237, logo ele não vai ser primo. Por quê? Porque para ser primo, o número só pode ser dividido por dois divisores. No caso, eu vou dividir 237 por 3. Se me der um resultado inteiro, quer dizer que o 237, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ainda é dividido por 3. Então ele não é um número primo. Vamos ver. Então a divisão de 237 por 3 dá um resultado, dá um número natural. Logo, se 237 é divisível também por 3, ele não é apenas divisível por dois fatores, e sim no mínimo por 3, tá? Próximo, item D. Todo número primo é ímpar e só pode terminar em 1, 3, 7 ou 9. Vamos lá, pessoal. Então, outra coisa que a gente tem que saber do número primo, que o número 2, então, estudem isso, gravem isso, que o número 2 é considerado um número primo e ele é par, certo? Qual que é a regra? O número 2 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o número 2 é o único número par que é considerado um número primo. Por isso que, se você voltar lá na charge, você vai ver que o número 2 está na festa. Já era uma dica da própria prova da ETEC. Olha lá, todo número primo é ímpar. Está errado. Por quê? Porque o número 2 é primo e não é um número ímpar, ele é um número par. E a alternativa E. Há apenas 4 números primos que são menores do que 10. Bom, só de você ter eliminado as 4 anteriores, se você não soubesse a última, você já saberia que a última é a verdadeira. Mas vamos lá, a nossa intenção aqui é estudar. Então vamos lá. A gente enumerou de 1 a 10 para saber se realmente existe 4 números primos dentro desse conjunto. Vamos lá. A gente já sabe que, por regra, o número 0 e o número 1 não podem ser considerados primos. O 0 nem está aí, porque o 0 a gente já sabe que não é um número primo. Tá? O número 1 que é estranho, né? O número 1 é uma pegadinha, que muitos caem nessa pegadinha. E não é pegadinha, é porque o número 1 realmente parece um número primo. Porque ele é número ímpar e tal, essas coisas. Mas qual que é a condição para um número ser primo? Tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Assim, sendo um número divisível por dois fatores. O número 1 ele é dividido por ele mesmo e pelo número 1, que é ele mesmo. Então não é dois fatores ou dois divisores, é um só, que é o 1. Por isso que ele não é um número primo. O número 2 ele é um número par, porém é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 3 ele é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 4 não é um número primo. Por quê? Porque ele é um número par. Tudo bem que isso não é uma condição, porque o 2 é um número par. Mas vamos fazer o teste. O número 4 ele é divisível por 1. Ele é divisível por ele mesmo. E também é divisível por 2. Tá? Então passou de 2 divisores para 3.
Logo, ele não é um número primo. O número 5, ele é primo. Por quê? Porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, 5. 2 não divide, 3 não divide, 4 não divide, ele formando um número natural, tá? Obviamente. O número 6 não é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1, por ele mesmo, por 2 e por 3. O número 7 é um número primo. Por quê? Porque é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O número 8 não é primo, porque ele é divisível por 1, por ele mesmo, por 2 e por 4. O número 9 também não é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível pelo número 1, por ele mesmo e por 3. E o número 10 não é um número primo. Por quê? Porque é divisível por 1, por ele mesmo, por 2 e por 5. Então, quantos números primos nós temos de menor do que 10? O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, questão correta é a questão de letra E. Certo? Galera, lembrando, para quem acha que necessita, além de fazer muito exercício ou além de fazer exercícios, ainda ter aulas específicas dos conteúdos que caem na ETEC, nós temos a nossa plataforma de estudo, cursinho pré-vestibulinho ETEC. Estamos com o nosso curso Quero Passar na ETEC 2.0. Entrem no site, tá? O site é o pré-vestibulinho etec.com.br, está aí na descrição. Para quem tiver interesse, eu sugiro fortemente estudar as videoaulas. Beleza? Abraço!